Fala, meu chegado! Terror é um gênero literário, cinematográfico, que está sempre muito ligado à fantasia e à ficção especulativa, e é criado com o intuito de causar medo e aterrorizar as pessoas. Mas o que você verá hoje, apesar de parecer, não faz parte de nenhum filme. Conheça essa triste história que aconteceu nos anos 70 no estado do Amazonas. Então vamos lá! No vídeo de hoje iremos conhecer uma história real de um acidente, que mais parece um filme de terror, de tão bizarro que é. Era a madrugada do dia 14 de novembro de 1976, quando o Corpo de Bombeiros do Amazonas foi acionado para um resgate na rodovia AM-010, que liga a capital Manaus a outros municípios amazonenses. À época, os desafios geográficos e de estrutura da Amazônia, ainda maiores que os de hoje, atrasaram a chegada dos bombeiros. Na chegada, os profissionais se depararam com uma multidão que tentava entender o que havia acontecido. Um ônibus estava completamente submerso no rio Urubu. Quando retirado, o cenário era comparável a de um filme de terror. 39 pessoas morreram dentro daquele veículo, e partes dos corpos haviam sido devoradas por piranhas. Na noite do dia 13 de novembro de 76, num sábado, os passageiros se preparavam para embarcar em um dos ônibus que sairia de Manaus, com destino à cidade de Itacoatiara, um dos principais municípios amazonenses. Entre os veículos, o de numeração 0546 da empresa Soltur foi o escolhido para o trabalho. Dirigido por José Aurélio Duarte e auxiliado por Maria de Lourdes Moreira da Silva. Ainda no terminal, o jornalista Carlos Costa estava indo a trabalho para a Velha Selpa, nome de origem portuguesa, que a aldeia de Itacoatiara recebeu em 1759, quando passou à categoria de vila, com a missão de cobrir as eleições municipais, do dia 15 de novembro daquele ano. Enquanto aguardava o horário de partida, o jornalista foi abordado por um casal que queria trocar de ônibus e chegar mais rápido ao destino, para comemorar o casamento em lua de mel, e não tinham mais 2 lugares disponíveis no Frescão, nome dado aos ônibus com ar-condicionado da época. Ao longo da estrada escura, apenas iluminada pela lua, ar-condicionado funcionando, muitos passageiros dormindo, o Frescão ia se afastando cada vez mais de Manaus. Depois de horas de viagem, o destino ia ficando mais próximo. Já por volta das 4h30 da madrugada de domingo, ao se aproximar do rio Urubu, na altura da comunidade São José, restavam apenas a travessia da última balsa e poucos quilômetros para o destino final. Era o 5º carro do dia, e a balsa estava no meio do rio, quando o ônibus chegou a uns 100 metros da guarita de onde controlavam a balsa. Limite de parada do ônibus, os balseiros jogaram uma luz com uma lanterna, para que o ônibus se aproximasse da beira do rio para embarcar. Então o motorista